A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar a quarta aula da escola dominical da classe dos primários. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez com vocês, ensinando a palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história de uma moeda. A história de uma moeda. Eu acho que vocês estão vendo aí. A história de uma moeda. Esse é o tema. A leitura bíblica diária se encontra em Lucas, capítulo 15, do 8 ao 10. É uma história onde o livro é bem pequeno, mas a palavra é bem interessante. Porque quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Mas se não há quem pregue, como eles vão se arrepender dos seus pecados, né? Então, mais uma vez, nós estamos aqui para ensinar mais uma história que fala, conhecendo algumas histórias de Jesus. Nesse trimestre, não foi feito o pedido da revista da escola dominical para as crianças, né, departamento infantil, mas foi enviada em PDF para cada criança, para que elas pudessem estar acompanhando. Então, você que tem a sua Bíblia, você abra aí no livro de Lucas. A história de hoje, criança, ela se encontra no Novo ou no Velho Testamento, né? Então, antes de nós iniciar essa aula, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por Ele estar nos concedendo mais uma vez esse momento de estarmos aqui ensinando a palavra de Deus aos vossos corações, né? Que o Senhor possa falar verdadeiramente ao seu coração, né? E ao meu coração, né? Porque a palavra já foi falada ao meu coração. O Senhor já falou grandiosamente comigo. Então nós vamos orar. Eu trouxe aqui nossa amiguinha para ela estar orando aqui conosco. Então você que está aí na sua casa, você preste bastante atenção, né? Você que tem o seu pedido de oração aí na sua casa, você peça ao Senhor para que o Senhor venha fazer segundo a vontade dele, né? Eu não sei qual é o seu pedido de oração, mas o Senhor sabe. Então você possa orar aí juntamente comigo, que o Senhor, Ele é poderoso e Ele faz o melhor na sua vida. Vamos estar orando aqui? Feche os seus olhinhos. Se você quiser dobrar o seu joelho e orar, nós vamos estar orando. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento que nos colocamos diante da Tua presença. Agradecida, Senhor, por tudo, meu Pai. Pai, nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu não sei como teus filhos passaram, Pai, mas independente, Senhor, da situação que nós passamos essa semana, que nós possamos ser gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se nós passamos por provas, se nós passamos, né, por vitórias, independente da situação que você se encontra neste momento, você possa agradecer o Senhor, porque Ele é digno de honra e glória. E que nós possamos agradecer o Senhor por tudo, porque Ele é o Deus poderoso e Ele está com o controle de tudo em suas mãos. Senhor, repreende toda enfermidade, Senhor, todo espírito de morte, Senhor, que venha cair por terra. Senhor, visita cada criança, Senhor, nesse momento, meu Pai. Visita cada lar, visita cada professor, visita, Senhor, a cada pastor, Senhor. Pai, vai de encontro, meu Deus, à necessidade dos teus filhos. Livra, Senhor, de todo mal. E assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, para que o Senhor venha falar através dessa palavra ao coração de cada um de nós. Fala conosco, Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos deixar a nossa amiguinha aqui, né? Para ela também estar acompanhando o culto. Como eu já falei, a história de hoje fala a história de uma moeda perdida. A leitura bíblica se encontra em Lucas 15, do 8 ao 10. Lucas, criança, está no Velho ou no Novo Testamento? Eu trouxe aqui a Bíblia ilustrada em tamanho grande, onde se encontra o Novo e o Velho Testamento. Então eu quero saber
se vocês sabem se está escrito no Velho ou no Novo Testamento. Quem achou aí? Vamos ver? Lucas? Lucas está aqui, depois de Marcos, é Lucas. Olha aqui, Lucas se encontra no Novo Testamento. Você que encontrou aí, disse que era o Novo Testamento, parabéns, você acertou. Realmente, é no Novo Testamento, né? Então, a história de hoje se fala sobre a história de uma viúva, né? A Camille contou na lição 3, a Camille falou sobre a história do quê? A Camille falou uma história sobre alguns peixes, que foi a lição 3, que foi a história sobre alguns peixes, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a moeda, a história de uma moeda. Então, o objetivo dessa lição é que o aluno entenda a importância de se alegrar com aqueles que retornam para o caminho do Senhor. Olha que maravilhoso, olha como é perfeito, né? Olha que objetivo, a conscientização dessa história. Que eu e você compreenda a importância de se alegrar quando um pecador entrega a sua vida ao caminho do Senhor. Eu creio que vocês estão vendo aqui. Vamos ler o versículo? Nós vamos estar lendo agora, mas depois nós vamos estar finalizando para memorizar esse versículo. Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos ler aqui? O Memória em Ação? 1, 2, 3. Memória em Ação. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Lucas 19, 10. A palavra de Deus fala aqui que o Filho do Homem, ele veio salvar. Ele veio buscar e salvar o que está perdido. O que está perdido? Aqui nós vamos falar de algo que se perdeu. Você vai entender o motivo desse versículo de memoriação. Como nós estamos fazendo o desafio, cada semana eu desafiei uma criança a estar memorizando, a estar falando o versículo de cada lição. Então, vocês que estão acompanhando a lição, vocês estão vendo os desafios que é colocado, né? Então, na lição de hoje, nós vamos falar o quê? Que Jesus ele já vinha ensinando várias lições aos seus ouvintes, à multidão que acompanhava Jesus. Então, ela estava ali sempre de ouvidos atentos à sua palavra, né? E agora o Senhor Jesus volta a um fato que é muito importante, é isso mesmo, que ocorre até mesmo nos dias atuais, né? O retorno do pecador arrependido ao caminho. Para isso, Jesus apresenta o quê? A história de uma moeda. É isso mesmo. O Senhor vai contar essa história por parábola. Então, o Senhor vai falar aqui dos dias atuais de um pecador que se arrepende aos caminhos do Senhor. Então, o Senhor ele vai representar essa história, que vai falar sobre o quê? A história de uma mulher que possui 10 moedas de prata e acabou perdendo uma. É isso mesmo. Aqui vai falar do quê? Da história de uma mulher, realmente, de uma mulher. Eu vou tirar aqui da nossa Bíblia, né, ilustrada. Eu vou tirar a história. Você também, que tem aí a sua Bíblia, você abre aí em Lucas, capítulo 15, né, do 8 ao 10. Então, eu vou tirar a história, o visual aqui da minha Bíblia ilustrada. Amém? Então, eu vou tirar aqui e vou falar que Jesus, ele vai falar do quê? De uma mulher, é isso mesmo, que ela ganhou 10 moedas, mas ela perdeu uma das suas moedas. É isso mesmo. Ela varreu, essa mulher, ela perdeu uma moeda, então ela o quê? Ela foi procurar, é isso mesmo. Se você olhar aqui na lição, ela vai olhar que essa mulher, naquele tempo, ela o quê? Ela ganhava algo que era representado no casamento. Então, essa mulher, ela ganhou um colar com 10 pratas, né? Com 10 moedas de prata.
Isso simboliza hoje o anel, a aliança, né? Nós ganhamos a aliança, nós colocamos o dedo e nós não tiramos. Então, nós vamos falar o que aqui? Que havia uma mulher que possuía esse lindo colar com as 10 moedas. E essas moedas eram reluzentes, elas brilhavam, ela tinha um brilho muito diferente. Então, ela recebeu o que? Esse presente no dia do seu casamento. Isso mesmo. E aquele colar tinha o mesmo significado do que uma aliança no dia de hoje. Isso mesmo. Esta mulher da Bíblia, também ela usava o seu colar todos os dias, assim como nós usamos nossas alianças, né? E ela estava feliz porque estava casada. Quando nós casamos, nós estamos na nossa casa, porque quando nós casamos, esse é o nosso desejo, de estar na nossa casa. Então, essa mulher, ela estava muito feliz, né? Porque realmente ela ganhou esse colar. E ela se lembrava de que havia ganhado o quê? Do seu esposo, de uma pessoa muito especial. Isso mesmo, ela havia ganhado do seu esposo, pois era um presente muito especial. E ela sabia que para ela era a única coisa especial. E eu também gosto de pensar que existe o quê? Pessoas especial. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de um amor que só uma pessoa tem por nós. É um amor verdadeiramente. Esse noivo, ele amava a sua esposa. Por isso ele deu esse colar representando o seu amor. Mas eu vou te apresentar um amor verdadeiro, um amor que esse jamais vai te contrariar. Esse amor é o amor de Deus, por mim e por você. Deus, ele ama a mim e ele ama também a você. Deus, ele é maravilhoso. É tão bom saber que Jesus, ele ama a mim e ama a você, né? Você sabia que Deus, ele te ama, ele te escolheu da forma que você é? Isso mesmo. A Bíblia diz que o amor de Deus é eterno e dura para sempre. Dura para sempre conforme o quê? Jeremias 31. Vamos ler aqui em Jeremias. Se você tiver Bíblia aí, você vai abrir em Jeremias 31, 3. Vamos ler rapidinho aqui. Clama a mim e responder-te-ei, anunciarei grandes coisas e firme que não sabe. Olha aqui. 31, 3. É isso mesmo. Em Jeremias 31, 3. Você abre a Bíblia em Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então nós vemos aqui esse amor verdadeiro, que é o amor de Deus por mim e por você. Deus, ele ama a mim e a você, criança. O amor de Deus é eterno e é perfeito. Deus nunca erra, porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é santo. Deus, ele é eterno. Deus, ele nos garantirá a vida eterna, porque esse é o amor verdadeiro que o Senhor deu por nós. Deus, se você ler em João 3,16, você já sabe. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então aqui, e Deus também criou um lugar lindo e perfeito para nós morarmos. Quando a vida neste mundo terminar, esse lugar é chamado do quê? Do céu. De céu, isso mesmo, o Senhor, ele nos garantirá. Deus, ele vai garantir a mim e a você o direito da vida eterna. É isso mesmo, quando um pecador se arrepende verdadeiramente e entrega a sua vida a Cristo, o seu nome vai estar escrito num livro da vida e ele vai ter a garantia da vida eterna, né? Ele quer que eu, um dia, e você vai morar e vai estar lá perto dele para sempre. Porque Deus, ele ama a mim e ama a você. E é muito bom saber que nós somos amados, não é mesmo? É maravilhoso nós sabermos que Deus, ele nos amou
de uma forma tão especial. Então, crianças, nós vamos continuar vendo essa lição. Então, aquela mulher se sentia amada e feliz todas as vezes que olhava para aquele colar. Isso mesmo. E às vezes, o que acontecia? Toda vez que ela olhava para aquele colar, ela sabia do grande amor que o seu esposo tinha para com ela. Então ela sabia, então isso fazia ela se lembrar do amor que seu esposo tinha para com ela. Às vezes, enquanto arrumava a casa, ela tocava as moedas com os dedos e contava o quê? Uma por uma, porque o número dela era muito importante. E havia o quê? 10 moedas, isso mesmo, havia 10 moedas naquele colar. Porém, um dia, quando a mulher contou as moedas, ela ficou muito aflita. Por quê? Porque estava faltando uma, criança. Olha aqui, estava faltando uma moeda, é isso mesmo. E essa mulher ficou aflita, ficou ansiosa. Nossa, meu Deus, como assim? Está faltando uma moeda. Então ela começou a ficar aflita. Eu imagino que rapidamente ela deve ter contado as moedas de novo para ver. Não estou acreditando. Nossa, está faltando uma realmente? Então o que aconteceu? Desejando que não estivesse faltando nenhuma, isso mesmo, que não estivesse faltando nenhuma, mas estava faltando uma moeda. E ela procurou se lembrar de quando havia contado as moedas. Como sempre ela olhava e contava aquelas moedas, ela procurou lembrar qual foi a última vez que ela tinha contado essa moeda e aonde, em que canto da casa ela havia contado. Então ela tentou se lembrar aonde ela havia contado pela última vez, né? E desde aquele momento, seu coração bateu apressado. Ela precisava encontrar aquela moeda, criança. Isso mesmo. Essa mulher, ela precisava encontrar essa moeda. Por quê? Porque aquela moeda ela ficaria envergonhada se não encontrasse. Sabe por quê, criança? Naquela época, as pessoas achavam que se faltasse uma moeda no colar de casamento de uma mulher, isso significava o quê? Que ela não era uma boa esposa. Isso mesmo, que ela não era uma boa esposa. É claro que ela não queria que as outras pessoas pensassem isso. Então, ela rapidamente, ela teve uma ideia e ela foi logo procurar aquela moeda. E ela procurou por todo o canto da casa. E ela não era, e o povo ia pensar o quê? Que ela não era uma boa esposa. É lógico, ela não queria que as pessoas pensassem isso dela, né? Seu marido pensasse que ela era descuidada. Para uma mulher, parecia que sua felicidade dependia de encontrar aquela moeda, porque essa moeda representava muita coisa para aquela mulher. Aquela moeda era muito importante e preciosa para ela. Mas agora, aquela moeda estava perdida. E agora, criança, o que iria acontecer? Mas eu quero contar uma história para você. Do livro Sem Palavra, né? Nós vemos que eu e você, nós é o quê? Nós somos preciosos para Deus. Isso mesmo. Como aquela moeda era preciosa para aquela mulher. Isso mesmo. Mas também estamos perdidos como aquela moeda. Perdido do quê? Na escuridão. Isso mesmo. Muitas vezes estamos perdidos na escuridão. De que forma, tia? Isso, perdido na escuridão. Porque no princípio, quando Deus criou o que? O mundo, criou também primeiro o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus criou para terem amizade com ele. Com o quê? Com o próprio Deus. Isso mesmo. Deus fez o homem e a mulher perfeito, sem nenhum tipo de imperfeição. Deus, ele é tão maravilhoso que tudo que Deus criou foi perfeito. Isso mesmo. Então Deus fez o homem perfeito para que eles fossem somente fazer o bem. Isso mesmo. E assim, mas um dia
eles escutaram a voz do inimigo. De quê? De Satanás. E desobedeceram a quem? A Deus, Adão e Eva. Deixou de dar ouvido à voz do Senhor para dar ouvido a quem? A Satanás. E aí o que aconteceu? Eles pecaram, eles desobedeceram. Então, crianças, quando nós pecamos, nós ficamos na escuridão. Porque o pecado entra no coração. E aí nós vamos ficar separados do Senhor. Assim o pecado entrou no mundo. E desde aquele dia, todos que nascem pecadores. Pecado é o quê? Tudo que eu penso, tudo que eu falo, faço, que não agrada a Deus. É isso mesmo. Quando um pecador está perdido, ele está com o coração todo preto, porque o seu coração está cheio de pecado, né? E aí, pecado é tudo que eu penso. A Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos 3:23. E todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Destituído que eu? Afastado. Quando nós pecamos, nós estamos separados. Todos pecaram, inclui eu e você. Isso significa, como eu já falei, estar longe de Deus. A glória de Deus nos faz pensar na santidade de Deus. Deus é santo e faz tudo certo. Então, quando nós nascemos, nós nascemos pecadores, né? Então, a palavra em Romanos 3:23 fala: e todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão separados, afastados. Então, criança, se você que ainda não aceitou Jesus como verdadeiro salvador da sua vida, assim como essa mulher se sentiu aflita em perder essa moeda, imagine Deus. Qual é a preocupação de Deus para aquele ainda que não recebeu Jesus como salvador, né? Há uma preocupação muito grande, sim. Há uma preocupação, porque a vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados e se entregue a Cristo, né? Entregando o que? A sua vida, aceitando Jesus como verdadeiro Salvador, né? Então, aquela moeda que ficou separada das outras estava perdida. E Deus nos ama e somos muito preciosos para Deus, mas estamos perdidos na escuridão do pecado. Assim como essa moeda se perdeu, assim há muitas pessoas nos dias de hoje perdidos, estão na escuridão, estão no pecado e muitas vezes não conseguem ter um encontro com Cristo. Mas criança, você que conhece algum amiguinho ou conhece alguém que mesmo um dia entregou a vida ao Senhor, mas por algum motivo se entristeceu, se desanimou e saiu da presença do Senhor, que você possa falar do amor de Deus, falar da preocupação que Jesus tem para aquele que não está nos caminhos dele, né? Assim como essa mulher estava aflita, Jesus, ele anseia que um pecador lhe receba como único e verdadeiro Salvador, né? Então essa mulher, o que aconteceu? A mulher procurou a moeda com o quê? Com uma lamparina, isso mesmo. O que será que a mulher fez? Bem depressa, ela acendeu uma lamparina e começou a procurar. E ela começou a procurar aquela moeda. E sabe, as casas naquele tempo tinham janelas pequenas e por isso não entrava muita iluminação. Isso mesmo, não tinha muita claridade, era muito escura. E com a lamparina na mão, aquela mulher começou a procurar com atenção atrás da porta, debaixo dos móveis, e procurava num cantinho da casa, procurava em outro cantinho, e provavelmente ela procurou em todos os lugares, criança. Em todo lugar ela procurou, mas não conseguia encontrar aquela moeda perdida. Imagina como ficaria o coração daquela mulher, muito aflito. Quando nós perdemos algo, nós não ficamos preocupados, aflitos, ansiosos? Às vezes você ganha um presente da sua mãe e às vezes você perde e não sabe onde colocou e você fica, meu Deus, eu tenho que achar, porque é um presente e um presente a gente tem que guardar, né? Então aquela mulher ficou aflita, ela ficou ansiosa, com medo de não encontrar aquela preciosa moeda, mas ela não desistiu de procurar. Ela fazia questão
questão, criança, de procurar aquela moeda. Ela procurava e, na verdade, ela precisava encontrar aquela moeda. Por quê? Porque aquela moeda ela é muito preciosa para aquela mulher. Então, ela fazia questão de procurar, né? E ela teve de deixar o serviço da casa de lado para procurar essa moeda. E agora ela estava ficando atrasada em seus afazeres. Então, mais depressa, ela tinha que achar essa moeda, né? Mas, para isso, ela tinha que ir ao poço da vila buscar água. Porém, ela não poderia encontrar pessoas conhecidas junto ao poço, que talvez iam reparar na que estava faltando a moeda no seu colar. Então, ela não podia correr o risco. O melhor mesmo era não perder tempo. E ela tinha que procurar essa moeda até ela encontrar. Nada era tão importante, até, crianças, que ela achasse essa moeda, porque ali representaria que ela realmente era preocupada, ela era uma mulher atenciosa, era uma mulher preciosa, né, que cuidava de tudo aquilo que eles davam. Então elas tinham que encontrar verdadeiramente aquela moeda. Sabe, criança, a Bíblia diz na palavra de Deus que nada é tão importante como aprender o que a Bíblia diz. Todas essas histórias estão aonde? Na Bíblia. Deus deixou para nós nos ensinar alguma coisa sobre o quê? A palavra de Deus. Então, que nós não possamos deixar de ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que te liberta, é ela que te direciona. Então, aqui fala da importância do quê? De Deus, né? Assim como Deus comparado aqui nessa história, a palavra de Deus é como a lamparina que mulher usou a procurar a moeda. Ela ilumina o nosso caminho, isto é, nosso entendimento. Assim como aquela lamparina, criança, guiava aquela mulher para encontrar aquilo que ela tinha perdido. Aqui nós mostramos que Deus, ele veio para nos mostrar, né? Para nos mostrar o quê? A luz. A luz. Deus representa a luz na nossa vida. Sem Deus, a nossa vida não tem direção, né? Que você possa entender que Jesus, ele morreu ali na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, para que os nossos pecados, né, fosse perdoado. Nós estamos perdidos na escuridão do pecado. A Bíblia nos mostra que o caminho da salvação é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo viver uma vida perfeita, fazendo bem, sem nunca ter pecado. Mas um dia, criança, ele morreu ali na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Que você possa entender que Jesus, ele levou todos os nossos pecados. Jesus era santo, criança, mas ele não tinha nenhum pecado. Mas mesmo assim, ele levou o meu e o seu pecado ali na cruz, né? Então hoje nós encontramos a Cristo, né? Mas, criança, a mulher varrendo a casa, ela continuou ali a varrer aquela casa. Depois de procurar, ela foi fazer os seus afazeres. Aquela mulher, naquele momento, era mais importante para ela achar a moeda perdida. O tempo já estava passando e ela ficava muito preocupada, muito ansiosa, e cada vez aumentava mais a preocupação dela por ela não achar aquela moeda perdida. Ela então pegou a vassoura, começou a varrer a sua casa com muito cuidado. Porque quando nós perdemos algo muito pequeno, a gente vai com muito cuidado. Então ela teve essa ideia de pregar a vassoura e ir varrendo ali aos poucos, né? Para ela pudesse encontrar aquela moeda. Porque o tempo dela já estava acabando. Então ela varreu a sala, varreu todo o lugar na casa, onde ela pudesse estar. E ela varreu a cada cantinho e até em outros lugares. Então, de repente, a mulher notou algo brilhando ali. Ela notou algo brilhando diferente. E ela, será que é a moeda? Então, ela já ficou ali olhando para aquele lugar. Então, ela notou aquele brilho no meio da poeira. E o que seria? Você sabe o que seria, criança? O que ela estava procurando?
Será que você já sabe o que é que ela encontrou? Será que aquela mulher encontrou aquilo que ela estava tão ansiosa procurando? Será que ela encontrou, crianças? Vamos ver? Ela achou bem depressa, isso mesmo. Ela achou bem depressa e ela logo foi tirar o pó. Pegou aquela moeda, esfregou a poeira em seu vestido, até que ficou limpinha e reluzente como as outras 9. Que alegria, que alegria! A mulher pulava de alegria por encontrar a moeda perdida. E então a mulher, por ela achar aquela moeda perdida, ela foi chamar os seus vizinhos porque ela queria compartilhar a sua alegria, criança. Isso mesmo, aquela mulher, ela queria compartilhar a alegria dela ter encontrado aquela moeda perdida. Ela estava tão feliz que saiu correndo ali e contar a boas novas que tinha acontecido. Eu encontrei, ela dizia às vizinhas. Eu encontrei aquilo que eu procurava. Então ela foi ali correndo. Venha se alegrar comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Imagino que depois que ela chamou as amigas para contar toda a preocupação que passou, mas o que era bom mesmo era contar sobre a grande e imensa alegria que ela sentiu a encontrar a moeda perdida, né? Nós vemos aqui que essa mulher ela se alegrou por ela achar essa moeda que estava faltando. Eu creio que essa moeda simbolizava algo importante na vida dela, porque quando aquele noivo foi ali e deu aquele colar, ele tinha escolhido ela para ser a sua esposa. Então ela representava a aliança, então ela tinha que guardar. Então ela não podia perder nenhum tipo de moeda. Então aquela mulher ela se alegrou muito e ali ela foi convidar a criança, os seus vizinhos, as suas amigas, para compartilhar da sua alegria. Como é bom! Imagine que ela se alegrou a encontrar essa moeda. Imagine qual é a alegria do Senhor quando um pecador entrega a sua vida a Cristo. Depois que Jesus contou essa história da moeda perdida, ele disse às pessoas que estavam ouvindo: eu vos digo que da mesma maneira como essa mulher se alegrou por causa da moeda, a grande alegria diante dos anjos, o Senhor fala que há muita alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida. Jesus ele estava dizendo, crianças, que os anjos no céu se alegram muito e comemoram quando alguém entrega a sua vida a Cristo. Talvez, criança, ou você que está me ouvindo nesse momento, você possa até um dia ter ficado triste e às vezes até se arrepender. Mas aqui o Senhor está falando que o arrependimento é encontrar Jesus, né? É aceitar. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você possa verdadeiramente se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Porque aqui a palavra de Deus está falando que assim como essa mulher se alegrou com suas amigas, assim a festa no céu, os anjos se alegrarão quando um pecador entrega a sua vida a Cristo. Você pode olhar aqui essa imagem. E aqui a Bíblia vai falar que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Esse é o convite que nós possamos o quê? Falar. Eu quero que você que ainda não aceitou Jesus como o Salvador da sua vida, você que está me ouvindo nesse momento, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você possa, assim como essa mulher, se entristeceu porque perdeu essa moeda. Assim é Jesus, ele se entristece quando um pecador não se arrepende, porque a vontade de Deus é que todos nós o recebam. A palavra de Deus fala que Jesus ele veio para todos, mas nem todos vão receber.
Mas aqui o Senhor está falando, quando um pecador se arrepende, assim como essa mulher perdeu essa moeda. Talvez você esteja com a sua vida aí perdida onde na escuridão. Talvez você tenha um vazio no seu coração, porque assim quando um pecador ainda não entregou a sua vida a Cristo, ele se sente, ele tem um vazio no seu coração. E eu quero falar aqui para você nessa aula, que quem vai preencher esse vazio que você está sentindo nesse momento, vai ser Jesus Cristo. Na lição de hoje, nós vimos que essa mulher, ela ganhou realmente um presente ali do seu noivo, né? E ali ela se alegrou, porque ali era uma demonstração. Então essa mulher, toda hora ela olhava, assim como nós temos aliança, um compromisso com o nosso noivo. Assim essa mulher, todos os dias ela olhava. Mas teve um momento que ela, ao contar aquelas moedas, ela percebeu que faltava algo, que faltava alguma. Então o que? Ela foi procurar em cada canto da casa para saber aonde ela tinha perdido essa moeda, porque aquela moeda tinha um significado muito importante. Assim é a preocupação de Jesus, criança. Se você aí na sua casa tem o seu vizinho que ainda não aceitou Jesus, tenha seu coleguinha que você sabe que ainda ele não teve um encontro com Cristo, que você também possa ficar ansioso, aflito em falar do amor de Deus, em falar para essa criança. Você vai falar: criança, eu tenho um Deus que ele ama a mim e ama você, mas ele quer te garantir algo especial, e ele vai perguntar: que é algo especial? O direito à vida eterna. E aí você vai falar para ele: a alegria do Senhor é ver quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nosso coração agora está limpinho, porque Jesus habita em mim e em você. Então você vai falar que Jesus, ele limpa os nossos corações, porque Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário. Jesus, ele não tinha pecado, porque Jesus era santo, mas ele levou o meu e o seu pecado ali na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu e se ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Então você vai falar aí para o seu amiguinho que ainda não aceitou Jesus: aceite Jesus como verdadeiro Salvador, e seu nome vai estar escrito no livro da vida, e só assim você terá direito a uma vida eterna. Fale para ele que há ainda o direito à vida eterna para um pecador que se arrepende. Fale para ele que nossa vida não é somente aqui, né? Para herdar a vida eterna, nós temos que aceitar Jesus aqui, enquanto estamos vivos. Fale para ele: Jesus, ele quer te salvar, assim como Jesus me salvou. Então fale para ele. Quando essa mulher se alegrou ali com sua vizinhança, ela contou que ela tinha achado a moeda perdida. Então isso foi precioso para ela. Então conte para o seu amigo que um dia você estava perdido, mas Jesus, ele te resgatou e te livrou do lamaçal do pecado. E hoje você está servindo Jesus. Então essa mulher se alegrou, porque ela encontrou a sua moeda. Que você possa passar para essa criança que você também se encontrou. E a festa no céu, fale para ele: a festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa lição. Eu espero que você tenha entendido quando um pecador se arrepende, a verdadeiramente alegria do Senhor. Jesus, a vontade de Deus é que todos venham ter um encontro com ele. Aqui fala que as mulheres palestinas, elas recebiam essas moedas como presente de casamento. Quando nós vamos casar, a gente tem ali o noivado e a gente recebe a nossa aliança. Só que ali ela recebia um colar com 10 moedas de prata, representando ali um presente, como se fosse a aliança, né? E ali aquela mulher, ela se alegrou, porque ali, além de ser um presente, ali tinha um valor, um custo monetário, né? Tinha um custo muito grande ali aquela moeda, né?
E também tinha um sentimento, né? Muito grande, porque o sentimento do quê? Porque ali representava o casamento. Isso mesmo, ali representava o quê? O casamento. E assim, se ela perdesse aquela moeda, o que o noivo ia pensar dela? Né? Você já viu toda a história? Então, que você, que ainda não aceitou Jesus, você possa compreender. E através do versículo que eu falei para você, de memorização, depois de toda a história que foi falada em parábola, onde Jesus representou essa moeda perdida, aqui o Senhor está falando nesse versículo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Aqui fala que Deus, que Jesus, ele veio buscar. Buscar o quê? E salvar. Salvar quem? Eu e você. Jesus, ele me salvou. Mas se você ainda não aceitou Jesus, que você possa compreender nesta manhã que Jesus, ele veio para te salvar. Jesus, ele veio buscar. Buscar quem? Aqueles que estavam perdidos. Lucas 19:10. Que você possa falar para aquele que ainda não aceitou Jesus, criança. Fale, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Então você vai falar que em Lucas 19:10 vai falar que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Que você possa compreender. E eu quero agradecer e orar, né? Agradecendo por essa lição. Vamos orar? Vamos fechar os olhinhos aqui e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nesse momento eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos concedeu neste momento. Pai, que essa palavra venha de encontro, Senhor, àquele que ainda não entregou a sua vida a Ti. E que aqueles, Pai, que de um momento tenham se afastado dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa trazer ele de volta para o seu caminho. Que assim como essa mulher se alegrou ao achar essa moeda, o Senhor Jesus também se alegrará quando um pecador entrega a sua vida a Cristo. E assim, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Criança, que você possa fazer o desafio da memória em ação, de estar recitando esse versículo. Você grava um vídeo e posta lá no grupo das crianças, né, da Vila São João, fazendo o desafio, falando o versículo da lição 4. Eu vou estar aguardando esse vídeo de vocês. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus, amém.